Então, como nós fazemos o diagnóstico dos miasmas? Então, primeiramente, miasma. Primeiramente, nós pegamos essa etiqueta, que é a etiqueta de miasma, exatamente como essa que está na figura, e sempre nós utilizamos no pêndulo hebreu a parte lisa para baixo. As etiquetas em vermelho, elas jamais podem ser utilizadas com a parte ranhurada, porque é a parte de emissão. Então aqui tem um formato, olha só, com as ranhuras para cima. O elástico jamais deve cobrir as letras da palavra em hebraico, ele pode cobrir as palavras da tradução, a transcrição, mas jamais as palavras as letras hebraicas. Então nós vamos fazer uma medição energética a partir do primeiro chakra, camada por camada, seguindo para o segundo, assim por diante até o sétimo chakra. E todas as detecções devem ser anotadas na ficha de diagnóstico relativo aos miasmas. Então, como se procede? Como nós devemos proceder? Diferentemente da detecção de magia, mal-olhado e larvas astrais, ou energias de baixa densidade, os miasmas eles devem ser medidos chakra por chakra, corpo por corpo. A medição ela deve ser feita em todas as camadas. Então, começando pelo primeiro chakra, nessa direção, com a pessoa deitada numa maca, nós vamos fazer a medição a partir do primeiro chakra em todos os 7 corpos energéticos associados ao primeiro chakra. Então, como isso é feito? Com o pêndulo em cima do primeiro chakra, nós vamos movimentando sempre no sentido horizontal, como no desenho, e medindo chakra por chakra. Então, nós vamos fazer assim. Chakra 1, capa 1, chakra 1, capa 2, chakra 1, capa 3, chakra 1, capa 4. Se o pêndulo fizer um movimento circular para a direita ou para a direita ou para a esquerda, significa que ele detectou um miasma neste corpo energético. Então, dessa forma, nós vamos fazer uma anotação na ficha de atendimento relacionado ao primeiro chakra no quarto corpo energético. Então, aqui nós associamos, nós entendemos que, como nós estamos fazendo a primeira medição, cada corpo energético está associado a uma idade da pessoa. Então, dessa forma, o primeiro chakra no primeiro corpo está associado ao primeiro ano de idade da pessoa, do paciente. Assim como os primeiros chakras, segundo corpo, é o segundo ano, o primeiro chakra, terceiro corpo, é o terceiro ano, e o primeiro chakra, quarto corpo, é o quarto ano. A criança estava com 4 anos de idade, neste momento em que o pêndulo detectou ali a existência de um miasma, então isso deve ser anotado na ficha de atendimento que com 4 anos de idade se manifestou um miasma, ou se instalou um miasma no corpo energético, e esse miasma deve ser limpado no tratamento que nós estamos fazendo. Nós seguimos o escaneamento. Chakra 1, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. Se não houve movimento do pêndulo, então nós não anotamos nada na ficha de atendimento. Então nós passamos então ao segundo chakra e vamos medir todos os corpos energéticos associados ao segundo chakra. Então nós fazemos assim a medição. Segundo chakra, capa 1, só que daí nós vamos fazer na direção como mostra a figura. Subindo. O pêndulo ele não vai mais fazer esse movimento horizontal. Ele vai fazer um movimento vertical para cima. Com a pessoa deitada em cima do segundo chakra, nós fazemos a medição. Chakra 2, capa 1, chakra 2, capa 2, chakra 2, capa 3, chakra 2, capa 4. Aí, olha, quando foi no segundo chakra,
No quarto corpo energético, o pêndulo fez o movimento. Isso deve ser anotado na ficha de andamento, na ficha de atendimento, que no segundo chakra, na quarta capa energética, foi detectado o miasma. Isso significa que aos 11 anos de idade foi detectado o miasma na vida da pessoa. E nós prosseguimos. Chakra 2, capa 5, chakra 2, capa 6, chakra 2, capa 7, ele não identificou mais o miasma. E nós vamos fazendo essa medição, chakra por chakra, corpo por corpo. Mas aí nós temos que entender uma coisa. Por exemplo, se você está fazendo essa ficha de medição para uma pessoa que tem 18 anos de idade, você não vai fazer o escaneamento da tabela inteira, que vai até os 100 anos de idade. Então você vai fazendo aqui, olha, segunda ficha de andamento. Você vai andar com este pêndulo somente até o terceiro chakra, capa 4, que dá exatamente aos 18 anos de idade da pessoa. Então ali você para o escaneamento. Por quê? Porque não tem como ele ter miasma com 20 anos, porque ele ainda não passou por essa idade de 20 anos. Agora, isso é diferente quando uma pessoa tem 49 anos de idade. Por quê? Segundo a tabela, nós temos 7 chakras e 7 corpos. Então, nós temos 49 testes para miasmas. Porque você vai medir do chakra 1 até a sétima capa astral, o chakra 2, o chakra 3, até o chakra 7, sétima capa, que dá os 49 anos de idade. Se a pessoa tem 53 anos de idade, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai fazer mais uma medição, começando do primeiro chakra, até alcançar na tabela esse número 53, que está associado também ao primeiro chakra, capa 4. Então, isso o que significa necessariamente? Que todas as idades, não importa qual idade tenha seu paciente, todas as idades dele estão manifestadas dentro dessa tabela de medição energética. O que pode você fazer também nessa medição? Se você fez uma única medição dos 49 possibilidades de miasma, isso significa que quando você detectou um miasma no primeiro chakra e capa 4, isso significa que o miasma, ele teve um miasma aos 4 anos de idade e também aos 53 anos de idade. Então, essas idades, elas são específicas. Efetivamente, você só precisa fazer uma medição, porque não tem como você detectar tantos miasmas também assim, que a pessoa já está impregnada, então nós vamos fazer a limpeza de miasma de todos os corpos da pessoa. O importante dessa ficha de detecção é porque quando você está num tratamento com o seu paciente, ele previamente deve preencher uma ficha de anamnese, onde ele vai colocar o seu estado, a sua idade, o seu estado civil, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida emocional, a sua vida familiar, social, doenças. Então, quando ele vem fazer um tratamento, ele já teve uma anamnese prévia e nós vamos tratar um tema específico. Então, geralmente, esses temas estão associados aos miasmas. Então, pela prática que eu tenho com o pêndulo hebreu, eu identifico que quando você toca nessa idade da pessoa, ela vai lembrar de um acontecimento naquela idade específica. Por exemplo, a pessoa tem 50 anos de idade e você detectou aqui na tabela que ela teve o miasma exatamente aos 23 anos de idade. Então você pergunta para o seu paciente, existe algum... Mas isso só depois que fez a medição todinha. Você vai anotar aqui quais são as idades em que aparecem os miasmas. Geralmente, os miasmas, eles vão ficar muito associados a um chakra ou a algum corpo. E isso também ele traz para a anamnese uma questão específica, que aquela situação que levou a pessoa ao tratamento está associada àqueles miasmas relacionados ou àquele corpo ou àquele chakra.
Então, como que é detectado esses miasmas em cada uma dessas idades, em cada um desses chakras, e anotado na ficha de atendimento do paciente. Então, aqui nessa ficha, nós vamos ter aqui em cima a unidade bovis ou Boves do paciente inicial e depois do tratamento, a calibração energética de cada um dos chakras, a presença ou não de miasmas de magia, mal-olhado e larvas astrais, e também de miasmas para fazermos o tratamento. Feita a detecção dos miasmas, então nós vamos, tudo é anotado nessa ficha de atendimento, então nós vamos passar ao protocolo de